Salve família, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série de estudos Experiências com Deus, porque o que vale é ter experiência com Deus, né? Falar, até papagaio fala. Aqui eu descomplico o entendimento bíblico e ajudo você, através da fé, a se aproximar de Deus e ter experiências diferenciadas com Ele. Se é o seu primeiro contato aqui, eu sou o apóstolo César Signoretti Júnior. Eu estou trabalhando há mais de 15 anos em desenvolvimento humano com treinamento de alto impacto e percebi que a mudança espiritual é a mais profunda e por isso hoje eu dedico minha vida a ajudar pessoas a se aproximarem de Deus e assim terem suas vidas transformadas. Acreditando em conexões divinas, eu já faço um pedido especial me baseando nisso e peço para você, se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações, clica no sininho, que daí você vai sempre renovando, atualizando suas experiências com Deus. Deixa uma curtida, que daí a gente alcança mais pessoas, a gente faz isso juntos, legal? E o nosso episódio de hoje é servos de Deus ou servos do dinheiro? Você sabe quem é o inimigo de Deus? Pensa aí, responde mentalmente. Gosto de fazer as pessoas pensarem. Quem que é o inimigo de Deus? Algumas pessoas dizem assim, o diabo. A Bíblia não diz que o diabo é o inimigo de Deus. O diabo é uma oposição ao homem. A Bíblia fala em 1 Pedro que Satanás é o vosso adversário. O diabo é inimigo do homem. Deus já venceu, triunfou sobre ele. Não é concorrência para Deus, não. Mas na vida do homem, a concorrência para Deus é mamon. E mamon significa as riquezas. Mas calma. Não quero fazer voto de pobreza e nem exaltar a pobreza dizendo que isso é bom. Não estou dizendo que o pobre não é bom, mas a pobreza certamente não é. Então, e se você acha que é muito fácil obter pobreza, né? É simples, facinho e todo mundo sabe que a pobreza não é boa. Tanto é que as pessoas estão esgotando suas vidas atrás do oposto da pobreza. Então, o inimigo de Deus é mamon. E o próprio Jesus, o mestre, ele disse, não há como servir a dois senhores. Ou você vai seguir e servir a Deus, ou o dinheiro. Então hoje nós vamos falar de um assunto que para muitos é um tabu, para outros é polêmico e envolve realmente muitas questões, mas eu tenho certeza que você, com a mente aberta e um coração humilde que você tem, nós vamos conseguir evoluir como pessoas juntos nessa missão. Então, bem na verdade é que nós somos livres para escolher a quem servir. Aquele, não sirva a ninguém. Ele já está servindo, ele só não sabe que escolheu, mas ele já escolheu. Nós somos livres para escolhermos a quem servir. Em nenhum momento eu quero dizer aqui que dinheiro é algo ruim. O dinheiro em si é dinheiro, é uma espécie de troca, né? É papel que tem um valor atribuído e ele é dinheiro. Como o exemplo da faca, que eu já usei algumas vezes. É só a faca, como você usa faz a diferença. O dinheiro é dinheiro. E então nós precisamos derrubar alguns tabus aqui, porque eu não quero dizer para você que Deus é bom e o dinheiro é ruim. Eu quero dizer para você que Deus é bom e o dinheiro também é bom. Não, o dinheiro é importante e bom. Só que aí entra o segredo. O dinheiro é bom. Não, apóstolo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Onde é que você leu isso? Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, quando o dinheiro é alvo do seu amor. Se o dinheiro não está na sua cabeça, mas nos seus pés, ele é bom. Ou seja, o dinheiro é bom, mas não como senhor. O dinheiro é bom como servo. Veja o dinheiro como soldados e você como um general. Então hoje eu quero mostrar a bondade de Deus e a bondade do dinheiro. Só que o dinheiro como servo. Senhor é um dono, é um proprietário. Então o dinheiro ele pode ser teu soldado ou teu general. Só para ficar mais claro, ele é um ótimo soldado e um péssimo general, um péssimo senhor. Então é só uma questão de posicionamento. É uma questão de entender. Vamos fazer uma analogia aqui, vamos fazer uma comparação. Existem dois senhores, a Bíblia fala de Deus, Deus Criador, o Senhor da glória e o dinheiro. Se você pega um
e põe ao serviço do outro, você já deixou bem claro quem você serve. E repito, dinheiro é bom. Ou na verdade, dinheiro é só dinheiro. Mas o que é ruim é amá-lo. O que é ruim é pertencer a ele e não ele pertencer a você. E aí vamos lá. É possível ter as duas coisas? É possível você ter a Deus e ter dinheiro. É possível. Você só não pode servir a dois senhores. Ou seja, o dinheiro está para Deus. Eu uso meu dinheiro para honrar Deus através de ajudar o próximo, honrar minha família, honrar os meus compromissos. O dinheiro está para Deus e não ao contrário. Eu não devo procurar Deus para conseguir um resultado. É óbvio que em si é inevitável que venha um resultado, porque Deus é um Deus da multiplicação, é um Deus do crescimento, é um Deus da abundância, Ele é um Deus Pai. E é uma pergunta até meio tola. As pessoas acham que Deus não quer que você prospere. Você quer que teus filhos prosperem? Você torce, você deseja que algum filho teu seja pobre, que passe aperto? É óbvio que não. É óbvio que você não deseja isso. Por quê? Porque não é bom, ponto. Não adianta ficar romantizando e falando coisinhas bonitas. Não é bom e você não quer. Nem para você, nem para as pessoas que você ama, nem para os teus filhos a pobreza. E por que Deus vai querer isso? Ai, não, porque a pobreza purifica o homem. Isso é a história da igreja que quis dominar o homem, que tomou e usou distorcidamente o exemplo do camelo passando pelo buraco de uma agulha, que não é um camelo passando pela agulha de crochê da sua avó. Aquilo é uma expressão. Então, e aí eles pregavam o seguinte: ah, se você tem dinheiro, você não pode entrar no céu. Dá o dinheiro teu aqui para mim. Poxa, por que então eles não queriam entrar no céu? Porque eles pegaram o dinheiro, os bens dos outros e ficou com eles? Então, se baseando nisso, existe um outro porém muito forte também. E porque você deve estar pensando assim: apóstolo, o que isso tem a ver com experiência com Deus? Rapaz, você devendo na praça, com a luz cortada, tendo que comprar as coisas para tua família, você vai conseguir ter uma experiência boa com Deus? É óbvio que Deus é independente de qualquer coisa. Você pode estar na miséria e ter uma intimidade profunda com Deus. De repente, é até a melhor forma de você ter experiências com Deus. Mas quando você está tranquilo, as coisas funcionando, tranquilo no sentido não de ausência de problemas, mas de você conseguir gerenciá-los, administrá-los, você pode ter uma comunhão melhor. É simples. Vamos imaginar então a experiência com Deus como relacionamento com Deus. Quando você se relaciona, você tem experiências. Quando você está com dinheiro, as contas em dia, sobrando dinheiro para investir, dinheiro para lazer, enfim, para tudo que ele é bom, para tudo que ele serve, você consegue se relacionar melhor com a sua esposa, com seus filhos. Provavelmente, eu imagino que você já deva ter passado por uma crise financeira. E aí, isso não abalou os teus relacionamentos? Isso não abalou a relação com a tua família, a relação conjugal? Abala. E com Deus também é a mesma coisa. Por mais que Deus seja um Deus espiritual, seja, o nosso Pai Celestial, nós ainda estamos num corpo natural e vivemos em uma servidão do dinheiro. É terrível, vai te roubar experiências com Deus. Então é de extrema importância. E o que as pessoas mais confundem, onde há um erro terrível, e eu quero te explicar isso. Nossos pais, nós sabemos que ser humilde é bom. Só que há uma distorção, aquilo que o inimigo, ou seja, capiroto, capeta, maldito do inferno, não consegue omitir, esconder, ele tem uma tendência, uma estratégia de distorcer. Por exemplo, amor, ele não consegue esconder, então ele troca por sexo. Um exemplo, a fé, ele troca por esperança e uma não funciona no lugar da outra. Cada uma tem a sua função e o seu momento. E humildade, ele distorceu. E nós aprendemos que humildade e pobreza são sinônimos e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que ser humilde é bom. Nossos pais nos ensinaram a sermos humildes. Eu não quero ser arrogante, eu quero ser humilde. E eu quero validar aquilo que os meus amados pais me ensinaram. Seja humilde. Mas aí associou humildade e pobreza. Então as pessoas estão misturando humildade com pobreza. Aí eu tenho uma pergunta que eu não quero aprofundar nesse episódio. Mas Jesus foi rico ou foi pobre? Muitas pessoas dizem que ele foi pobre. Eu não vejo assim. Ele se fez pobre na cruz, como se fez doença e maldição. Calma, você não precisa se chatear. Não saia do episódio. Não nos deixe.
Fica aí. Se Jesus fosse rico, você deixaria de amá-lo? Então relaxa. Mas eu vou entrar nesse assunto mais específico em um outro momento, para nós só focarmos nessa questão do senhorio e a quem nós servimos. Eu só quero alinhar com você que o dinheiro é teu servo. Você pode ser uma pessoa, pode e deve ser uma pessoa boa sem dinheiro, mas com dinheiro você consegue ser ainda melhor. Você entendeu? Eu não acho que... Calma, respira. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: você pode ser uma pessoa que ajuda os outros, que ora, que incentiva, que encoraja, que promove. Você pode chegar para alguém que está passando desafios, está com a luz cortada, com a água cortada, está com a prateleira vazia, e você chega e fala, Deus vai prover. Você pode até dividir alguma coisa, mas melhor ainda se você fizer tudo isso, abraçar, orar, profetizar e fizer uma compra para a pessoa. Então o dinheiro não muda as pessoas, mas potencializa o que elas são. Aí você deve estar pensando assim, mas eu conheço uma pessoa que não tinha nada e depois ela ganhou muito dinheiro e ficou soberba, ficou babaca. Na verdade, ela já era babaca, só que ela não podia expressar, ela não podia derramar a sua babaquice. Por quê? Porque não tinha como, não tinha dinheiro. Aí teve dinheiro e ela transbordou o que ela tinha, ela potencializou o que ela já era. O dinheiro não mudou, o dinheiro revelou. Aí nós pensamos o seguinte, existem gumertizações, inclusive na palavra de Deus. Nós pensamos que todos somos filhos de Deus e isso não é uma verdade. Olhando para a palavra, tudo que eu falo para vocês, tudo que eu falo para você não está relacionado com o que eu acho, com o que eu vivi, mas está relacionado com a palavra. Em João 1,12, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: a saber, todos que creram no seu nome, todos que o receberam, foi-lhes dado o poder de se transformarem, de se tornarem filhos de Deus. Se eles se tornarem algo é porque antes eles não eram. E a Bíblia diz no mesmo livro de João, só que no capítulo 8, verso 44, vós sois filhos do diabo. Então, ou você serve a Deus ou serve o diabo. Ah, eu não sirvo ninguém. A verdade, serve, só não está sabendo. Não escolher já é uma escolha. Então, servir a Deus, e uma das maiores e melhores maneiras de servir Deus é com tudo que você tem e tudo que você é. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você colocar um rei ou um Deus no pé do outro, você demonstra claramente a quem você serve. O dinheiro é só dinheiro. Agora, como você o usa, essa já é uma decisão sua. A religião morta, a religião opressora, geralmente ela prega a pobreza, o voto de pobreza. Isso é histórico, tá? E há um romantismo com a pobreza, quando na verdade todos nós lutamos para nunca chegarmos lá e nunca desejamos pobreza para ninguém. Mas há um romantismo com isso há muito tempo. E como eu já disse, há um tempo, quando a igreja dominava, né? E a igreja que eu digo é a religião morta, a religião do ventre humano, né? As doutrinas humanas que usavam Deus. Não, pobre não entra no, rico não entra no céu, então dá toda a riqueza que entre no céu. Engraçado que eles pegavam e não distribuíam, né? Ficava para eles. Então há um conceito de que pessoas ricas não são pessoas boas. E só para você saber, geralmente pessoas abundantes, ricas, afortunadas são as pessoas mais generosas que existem. Ah, mas eu conheço uma pessoa que é avarenta, uma, duas, mas a maioria das pessoas que são abundantes são ricas. Geralmente já são ricas por serem abundantes. São pessoas que não servem ao dinheiro. O dinheiro serve a elas. E eu vou te fazer a pergunta, dinheiro é bom? Talvez a tua mente treinada para ser humilde, quando na verdade humildade e pobreza não são sinônimos. Eu vou repetir isso, porque se eu não conseguir, se eu não te ajudar a separar humildade e pobreza e ver que humildade tem a ver com aceitação, que tem a ver com estar no lugar certo, com aceitar a vontade, a opinião alheia, e a pobreza tem a ver com falta, com escassez, com déficit, não tem nada a ver uma com a outra. Ah, eu conheço a pessoa é tão humilde e usa chinelo de dedo. Então quer dizer que é só ir lá e comprar um chinelão de dedo e você já é humilde? Importante nós sabemos lidar com isso, porque Jesus é Senhor. Eu tô rindo porque hoje uma pessoa falou para mim que Jesus não é Senhor, que Senhor não é nome. Eu não disse que era nome, mas Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é soberano, ele é dono do universo. Então eu preciso servi-lo. Eu sou um filho, mas um filho que serve.
E quando eu sirvo a Deus, Ele vai me ajudar, vai me prover para o dinheiro me servir. E isso é muito bom, porque dinheiro constrói igrejas, dinheiro não compra saúde, mas paga planos, paga médicos, medicamentos, imprime bíblias, envia missionários. O dinheiro não só é essencial como importante, como ele é bom. Em si não é nada, mas é bom você ter. Repito, é bom você ter e não ele ter você. Quando nós fizermos essa diferença e dissociarmos humildade de pobreza, nós vamos dar um grande passo nas nossas vidas. E esse grande passo também vai nos beneficiar a termos experiências com Deus. Pegou essa? Pegou? Pega pra tu. Então, como fazer agora para me tornar senhor do dinheiro? Para ter o dinheiro e não pertencer a ele, para que ele pertença a mim, para que eu seja general desses muitos soldados que eu vou pôr para trabalhar ao favor da minha família, do próximo, da sociedade, enfim, do que for preciso, do que for bom, puro e justo. Confiando em Deus e reconhecendo o senhorio dele, o senhorio dele. Confiando em Deus e reconhecendo o senhorio dele, entregando a vida à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Sabendo que Deus é o provedor, sabendo que Deus, ele é absoluto e vai cuidar da sua vida. E a outra forma é sendo generoso. Porque assim como o sorriso, ele produz no teu cérebro, ele produz uma reação fisiológica instantânea de que tudo está bem, quando você é generoso, quando você divide, quando você ajuda pessoas, financia boas causas, contribui, dá esmolas, ofertas às pessoas, contribui com a sua igreja local, contribui, enfim, com qualquer projeto que leve coisas boas às pessoas, o teu cérebro entende, se ele está doando é porque tem abundância. Vamos entender rapidinho escassez, suficiência e abundância. Escassez é você ter que ir ao mercado, fazer uma compra de R$50 e você vai com 40. Se for em falta, foi em escassez. Suficiência é quando você tem que fazer uma compra de 50 e vai com 50, se for em suficiência. E abundância é quando você tem que fazer uma compra de 50, mas vai com 100. E a Bíblia diz que Deus é o Deus mais do que suficiente. Então é o Deus que faz sobrar. Tinha 5 pães e 2 peixinhos e sobraram 12 cestos. Deus é um Deus da multiplicação. Mas Ele não vai multiplicar desgraça na tua vida. Então, se você tem o dinheiro como Senhor, por que Deus vai fazer isso? Vai dar mais força para quem te domina? Pensa nisso. E onde eu vejo o maior erro das pessoas é justamente naquela questão da pobreza e da humildade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não consigo ver a pobreza de Jesus. Ah, mas Jesus nasceu numa manjedoura. Lê certinho Lucas e você vai ver que ele não nasceu ali porque não tinha vaga num hospitalzão top. Ele nasceu ali por ocasião, né? As estalagens estavam todas cheias, estava José e Maria, ela entrou em trabalho de parto e aquela foi a melhor opção. E logo ao nascer ele ganhou, né? Daquelas 3 pessoas, daqueles 3 reis, magos, ou como você queira chamar, ele ganhou deles muitos presentes bons, quando ainda era uma criança. Jesus é judeu, o pai de Jesus era carpinteiro, mas carpinteiro não era que fazia vaquinha de madeira, era um carpinteiro que construía casas, ou seja, o pai de Jesus ele tinha uma construtora. Jesus tinha um ministério com 12 pessoas, mas ele eram 13 homens, e estes, com suas famílias, imagino eu, Pedro mesmo tinha uma sogra, se a mulher estava viva ou não. E imagina naquela época se esses caras não tinham filhos. Será que Jesus tirou o sustento deles? Jesus era tão abundante que tinha um ministério itinerante e o tesoureiro era ladrão e não quebrou o ministério. Jesus tinha provisão, existiam mulheres que financiavam isso. Jesus não teve problema de receber uma oferta alta. E eu não estou falando isso para extorquir você, eu nem tenho contato, eu nem vou pedir nada no final. Eu estou falando isso para abrir a sua mente. Nós temos os milindres, as limitações, o medo de prosperar. Parece que se eu tiver dinheiro, eu não estou sendo humilde. E se eu não estou sendo humilde, eu estou invalidando os meus pais. Eu não quero fazer isso. Então é muito importante nós não errarmos mais nisso. Humildade tem a ver com aceitação. Inclusive, se você estiver fazendo o que Deus te fez para fazer, se você estiver no potencial, se você estiver onde Deus te colocou e de repente é um lugar de muita luz, você está sendo humilde. Senão você está sendo resistente, duro à vontade de Deus para você. Então minha orientação é que você seja humilde e desassocie a humildade de pobreza. Porque eu conheço, e aposto que você também, pessoas miseráveis que não têm onde cair morta. E eu conheço pessoas milionárias que são super humildes e você pode falar com elas tranquilamente. Você conhece alguém assim? E nós temos nos nossos treinamentos e nos meus filhos na fé
incontáveis exemplos de pessoas que não temeram mais a escassez, confiaram que Deus é o Senhor, que Deus é o provedor e começaram a administrar o dinheiro de forma inteligente. Não estou dizendo só para você ser espiritual ou espirituoso e achar que isso é suficiente. Desenvolve o teu lado de inteligência administrativa, financeira, aprende sobre investimentos, saiba onde está indo o teu dinheiro, a entrada, um fluxo de caixa. É importante desenvolvermos essas habilidades, mas confiarmos em Deus, sermos generosos, são princípios espirituais que vão destravar, como diz Malaquias 3, bênçãos sem medidas. E uma das nossas alunas tinha muito medo da falta. E ela entendeu que Deus era provedor e ela começou a ajudar, a contribuir nas nossas ações sociais, contribuir com o próximo, e isso fez com que o dinheiro dela rendesse. Preste atenção, ela não passou a ganhar mais e nem a gastar menos. Não aumentaram os gastos dela, na verdade. Mas ela conseguiu fazer com que o dinheiro sobrasse. Ela nem entendia isso, mas ela falava, agora sobra dinheiro na minha carteira. Sem nenhuma redução de custo mensal e sem nenhum acréscimo salarial. Isso é um dos vários exemplos. Existem maneiras de promoção, existem maneiras milagrosas. Não estou dizendo que sempre vai ser assim. Só estou dizendo que se você confiar em Deus e pôr o dinheiro no lugar dele, ele é bom e vai servir você, vai trabalhar para você. E quero te dar um exemplo aqui bem bacana que eu ouvi, não tenho referências mais precisas, mas de um vilarejo na África em que uma ONG doou sementes para que eles cultivassem a terra. O que aconteceu? Eles estavam com tanta fome e eles acabaram comendo aquelas sementes. As sementes tinham um valor baixo em nutrientes e comeram, encheram o estômago, absorveram quase nada de nutriente e perderam a multiplicação, porque a semente lançada na terra ela morre e se multiplica. Passou um tempo, voltaram a ter fome e agora não tinham mais o cultivo. E a Bíblia diz que Deus dá o pão para comer e a semente para semear. Muitas pessoas estão comendo a semente. Eu acho errado levar dinheiro para a igreja. Tá tudo bem, você tem direito de achar o que quiser. Eu não estou falando especificamente sobre levar dinheiro para a igreja. Mas tem gente que já pensa assim, que o pastor vai trabalhar. O pastor trabalha e trabalha bastante. O que eu estou querendo dizer é que você tem o direito do que você quiser. É de pensar no que você quiser, você tem esse direito. Algumas pessoas acham errado levar 10% para a igreja, levar uma quantia para a igreja, apoiar projetos. E eu já acho errado ou prefiro que esse dinheiro venha para esse tipo de coisa do que vá até mais para botecos ou tratamentos. Então isso é uma opinião de cada um, respeito você e nós podemos ter opinião diferente. Existe um dado no site jornalcidade.net que divórcios estão relacionados com crise financeira, que a crise financeira aumenta o número de divórcios, é uma das principais causas de divórcio. Aí você vem falar para mim que dinheiro não é bom, que dinheiro não é espiritual. Se você passar crise financeira, não souber administrar o dinheiro, não souber pôr ele no lugar, se você estiver servindo a quem deveria te servir, o teu relacionamento ele vai ser abalado. O teu relacionamento conjugal, a tua família vai ser abalada. Como você quer, cheio de dívida, com a família destruída, ter um bom relacionamento com Deus? É óbvio que o relacionamento com Deus, a experiência com Deus, é independente de qualquer coisa. Mas você usando o cérebro, porque eu acredito piamente que a maior parte dos nossos problemas, Deus já resolveu nos dar um cérebro. Já está resolvido, precisamos pensar. E por isso Deus colocou um cérebro dentro dessa cabeçona nossa aqui. É óbvio que dificulta. Eu já fiz trabalho, já fiz a obra, a qual eu sou chamado por Deus, em abundância e já fiz em escassez. Sempre amei a Deus sobre todas as coisas. Mas pode ter certeza que quando você está em abundância, as coisas fluem de maneira mais fácil e muito melhor. E eu vou te contar uma coisa muito pessoal, que foi uma época em que eu passei um desafio na minha vida. Minha filha era bem pequena ainda, ela morava comigo, ela morava sozinha, só morávamos eu e ela. Eu estava numa fase desafiante. Não porque minha família não tinha condições, mas porque eu administrava muito mal. E voltando da academia que eu trabalhava, nós estávamos passando numa barraquinha de lanche prensado, ela é bem antiga na cidade, e ela falou assim, pai, vamos comer um lanche? E eu estava com o dinheiro contado, exatamente o dinheiro de um lanche. E eu falei, vamos filha, vamos, não tinha janta em casa mesmo. E eu parei e pedi um lanche. E ela falou assim, pai, você não vai comer?
E eu disse, não filha, eu tô sem fome, mas eu tava com muita fome. E ela tava comendo aquele lanchão cheio de maionese, ela era bem pequenininha. E aí no meio do lanche ela olhou pra mim e falou, pai, posso pedir um Guaraná? E até aí tava tudo bem. Até eu não comer. Aí quando ela pediu um Guaraná e eu tive que dizer não, eu me senti muito mal. Eu já passei por isso dessa vez, pra mim bastou. E eu não desejo isso pra ninguém. Você já passou por algum desafio assim? Você já se sentiu pressionado? Já sentiu que a tua relação com as pessoas, a tua relação com o próprio Deus, ela foi abalada, ela foi prejudicada pela tua condição financeira? Então o que eu tenho para dizer para você é: Deus tem uma vida de abundância. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. O mundo pode estar em crise, mas a Bíblia diz que nós somos embaixadores, ou seja, nós somos providos pelo reino dele. Deus não quer você na miséria. Tanto é que ele se fez miserável, pobre, no nosso lugar. Deus não abomina pobres, como Deus não abomina pecadores, mas sim ele abomina maldição, pecado e a pobreza. No reino de Deus não tem esse tipo de coisa, não há falta. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então esse é um assunto que eu gostaria muito que entrasse no seu coração, que você recebesse com a mente aberta para ter novos resultados e mudar o teu relacionamento consigo mesmo, com a sua família e com Deus. Posso orar por você? Paizinho bom, Deus querido, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Rei da Glória, nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Obrigado porque nós não confiamos em nós mesmos, em coisas, mas confiamos em Ti. O Senhor não muda. Economia, as emoções, o mercado, a bolsa, tudo isso muda, Deus, constantemente. Mas o Senhor é bom ontem, hoje e será eternamente. Te agradecemos porque podemos descansar e sabemos que temos um Deus e um Pai provedor. Deus, eu oro para que a sabedoria do Senhor venha sobre cada um de nós, nos mostrando o Teu reino abundante, o Teu reino de graça, Deus, que assim como Jesus disse em Mateus 6, que não andemos ansiosos pelo que havemos de comer e vestir, não preguiçosos e negligentes, mas jamais ansiosos, sabendo que temos um Deus que nos acrescentará todas as coisas, que nós não padeceremos a miséria, porque Jesus já padeceu em nosso lugar. Eu oro por uma mente de abundância, Senhor. Eu oro por corações generosos, para que os relacionamentos familiares, para que os sonhos sejam realizados, porque Tu és um Deus que dá sonhos e financia sonhos. Que toda mentalidade de escassez, de falta, um medo da falta, saia da nossa mente, saia do nosso coração, e que a abundância, o toque de Midas, o toque da prosperidade, a visão da prosperidade do Teu reino abundante, seja sobre cada um de nós. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E este foi o nosso episódio. Certamente você escolhe agora o Deus Criador, o Deus Mamon. Rejeita Mamon, põe Mamon para te servir, domina sobre ele, entrega a tua vida para o Senhor e para o Deus Criador. Ele é bom, Ele é um ótimo Senhor. E espero ter te ajudado de tal maneira que em breve a gente possa estar aí comendo um churrasco, um sushi, uma salada, se você for vegano, tá tudo bem. E que a gente possa, através da nossa abundância, de servirmos a um Deus bom, de termos um Senhor bom e não um Senhor carrasco, que nós possamos ajudar o próximo e muitas pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ativa a notificação, dá um like. Podia estar fazendo muitas coisas, mas estou aqui pedindo o teu like. Dá o teu like, comenta, vamos estar interagindo, me segue nas redes sociais. Obrigado pela tua humildade que te fez permanecer até aqui. Você nasceu para ser próspero. Nos vemos no próximo episódio, cheio de abundância.